gente vai então fazer uma entrevista com a arquiteta Terezinha Rodrigues. Ela é responsável pelo projeto do Casarão Nhanhô Magalhães. Qual a sua experiência em projetos envolvendo o patrimônio histórico? Na verdade, essa minha mesmo, é a primeira experiência. A Vitória Luciana Tepperman, antes de mim, já tinha tido experiência em trabalhar com o restauro e o reuso, pelo menos 3 fazendas de café antigas do interior de São Paulo. E você está gostando de trabalhar nesse tipo de projeto? Ah, sim, eu acho fascinante você conseguir não só recuperar o passado, como dar uma nova vida para ele, né? Você trazer esses imóveis para o século XXI, que é você tentar preservar ao máximo, mas trazer a tecnologia que é necessária. Qual que é a maior dificuldade nesse ramo, você diria, no patrimônio, em restauração? Os imóveis tombados, eles com o tempo eles ficaram caídos. Aqui em São Paulo, os imóveis tombados não têm nem isenção de IPTU. Muitas vezes a pessoa recebia o imóvel como herança, ela não tinha condições de manter e muito menos pagar o IPTU, e o governo taxava, impunha que aquilo era um imóvel tombado. Ela não podia colocar uma tomada a mais, não podia transformar num imóvel comercial, porque o imóvel comercial demanda você ter fazer certas reformas, realmente adequar a elétrica, adequar a hidráulica para um novo uso. O herdeiro acabava abandonando até se deteriorar, cair, e muitas vezes ele vendia o terreno. Mas, embora o casarão tenha o seu mais alto grau de tombamento, tanto no Condefat como no Compresp, hoje em dia a gente consegue fazer adequações, passar, por exemplo, uma elétrica pelo rodapé, se colocar mais tomada. Se você não tiver um empresário por trás que adquira o imóvel e que dê um uso com lucro, aquele imóvel vai passar de tombado a caído. Atualmente, o órgão público tem mais espaço para trabalhar dentro do patrimônio do que se dava antigamente. Sim, ele enxerga que você tem que fazer adequações. Se você pode transformar um imóvel antigo numa loja, aí o Condefat e o Compresp vão analisar o projeto, se você está preservando o necessário e se você está adequando o que você precisa sem fazer um trabalho aviltante com aquele imóvel. O que você tem que fazer? Colocar, por exemplo, ar-condicionado, transformar os espaços divididos em grandes salões, visibilidade principalmente. Então, hoje eles entendem que você tem que ter um bom senso. Por exemplo, esses imóveis, em geral, têm espaços pequenos. Muitas vezes você tem que fazer cirurgias plásticas e fazer que os espaços sejam grandes, sejam harmoniosos. Ou então que eles realmente expressem, olha, aqui foi feita uma modificação. Isso é uma coisa que assim ainda tem divergência de partido, de você imprimir a distinguibilidade ou de você fazer o restauro, a imitação do que era. Você pode fazer um pórtico usando, por exemplo, batentes e guarnições imitando os que já estão na casa, ou você faz uma intervenção usando batentes e guarnições completamente diferentes, sinalizando que aí houve uma intervenção. Qual era o uso do casarão antigamente? Residencial. E ela não vai voltar a ser uma casa. Se você vai adequar um casarão desse, você vai transformar uma residência e vai mudar para o uso público, seja comercial, institucional. Aí a adequação é maior, porque aí sim entra a acessibilidade e entra a legislação de segurança. O que você acha que é a reação das pessoas diante desse tipo de projeto de patrimônio? As pessoas entenderem que se ele não for abraçado, ele vai passar de tombado para caído. As pessoas até do próprio bairro às vezes criticam o trabalho sem ainda ver pronto e até se admirar. O empresariado que tem que fazer, na minha opinião, norteado pelo poder público, para também não sair fazendo tudo o que quer. Você acha que falta educação patrimonial? Né? Acho que falta até para a pessoa entender o que é possível fazer, ajudar a conservar e até o empresariado que pode contribuir. E não é só você falar, o governo tem que fazer. Não, gente, o governo não pode tudo.
Qual que é o objetivo desse projeto? O casarão ele foi adquirido pelo Shopping Pátio Higienópolis em 2005, com o tombamento, tanto do prédio como da parte arbórea. Na escritura de compra e venda existe uma cláusula, concede por 20 anos o uso de um pouco mais de 500 metros quadrados de área construída para a Secretaria da Cultura. O imóvel ele estava lá parado. A parte dos fundos do casarão já tinha sido bem degradada. Então, essa parte por dentro não existia obrigatoriedade de conservação. O Shopping Iguatemi nos contratou e restauro do casarão porque eles queriam dar um uso para eventos, jantares, desfiles de moda, exposições de arte. São eventos fechados ou eventos públicos. A secretaria tem outro espaço, que é o Paço das Artes, que vai ter outra agenda. E em relação à sua intervenção e do escritório no projeto, como que se deu a apropriação de vocês dentro desse local? Tudo começou pelas premissas que o Iguatemi nos passou, né? Um jantar para 100 pessoas, palestras para 50 pessoas, coquetel para 150 pessoas, desfile para 80 pessoas. O casarão tem um teatro também que cabe 40 pessoas. Tem um espaço externo, que é um terraço muito grande, que dá para o Shopping Pátio Higienópolis. Entra do lado de cá, ele tinha 3 salas, é muito compartimentado. A Luciana começou a pensar uma coisa que é muito importante quando você faz um evento. As pessoas querem ver e ser vistas. Então, o que ela fez? Sugeriu a abertura entre as 3 salas e a interligação. Então, a gente criou 2 pórticos e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar uma circulação se você tem um desfile de modas. Aí você também começa a pensar, na hora que você tem essa lotação, você precisa de sanitários. Onde a gente foi buscar esses espaços? Primeiro, nos sanitários existentes e, segundo, nas áreas já degradadas. A gente também precisava de uma cozinha moderna, uma cozinha profissional. Foi buscar modernizar a cozinha que já existia. E aí começou a se ver a necessidade. O casarão ele tem 5 andares. A parte de carga, até onde ia ser o serviço, tinha um percurso muito grande. Conseguiu instalar um elevador de serviço. Quando ele for inaugurado, ele terá 2 elevadores, um social e outro de serviço. Esse social foi muito pensado na circulação interna do PNE. Esse casarão ele vence um desnível muito grande. A gente tem 2 plataformas, umas verticais, então ele pode andar pelo jardim, pelos terraços, por tudo. Né? O que você acha que foi mais difícil de intervir lá dentro, de conquistar dentro do projeto? Você conseguir trazer as soluções tecnológicas sem degradar o que já existe. Como é que você leva ar-condicionado? Essas salas principais, a gente teve que colocar ar-condicionado em móveis, que jogam o ar por grelhas que eles têm em cima. Ele fica assim num gabinete, ele toma ar por baixo, você deixa uma abertura, faz um móvel bonito e tudo. Mas como você faz a tubulação chegar ali? A gente viu que as paredes internas do casarão têm uma massa muito grande. E existia o rodapé do casarão. O que a gente fez? Escavou um pouco a massa e fez um rodapé avançado. Com isso, você cria um túnelzinho onde essa tubulação vai caminhar. Porque ficar bonito, não aparecer e dar conforto para as pessoas e atender corpo de bombeiros, trazer iluminação adequada para um local que era escuro, madeira escura. Isso tem sido o maior desafio. Em relação ao tempo desse projeto, a gente sabe que ele já está em andamento já tem alguns anos, Por que tem esse processo mais demorado? Ele é grande. Primeira coisa, ele tem praticamente 2.500 metros quadrados de área construída. Toda reforma é uma caixinha de surpresas.
quando você não tem a documentação do que foi feito lá. Ele foi construído e foi feito, foi pensado com uma tecnologia que não existe mais. Não pode fazer, você tem que tomar muito cuidado com as aberturas que você vai fazer, os rasgos de parede que você vai fazer, porque as paredes são estruturais. Você não tem praticamente pilares e vigas lá. O piso de cima não é laje, ele é estrutura de madeira. Então os desafios foram não só estruturais, como tecnologia, por onde você vai descer o esgoto, se você não pode fazer uma boneca na sala. E é isso que também influencia no tempo? Por isso Sim. que demora mais do que um projeto convencional, porque Sim. é uma intervenção mais cuidadosa. Sim. O que você acha que está sendo a experiência dele como empreendedor dentro desse patrimônio? Eu acho que é a menina dos olhos dele. O casarão tem muita madeira aparente, tem muitas boiseries, tem tetos com madeira, tem portas antigas, então muita pintura. O processo é muito lento. Quando a gente entrou era tudo marrom escurão. Então todo esse trabalho de restauro e recuperação e tentativa de preservação do existente, ele é lento. Isso é um trabalho muito caro. Por exigência do Condefat, foi acordado o seguinte, que a parte de marcenaria da casa, que não é pouca, vai ser praticamente toda restaurada. O resto, a gente vai deixar testemunhos. São trechos de pinturas que foram restauradas e a gente vai proteger com painéis de acrílico transparente e do lado vai deixar a explicação do que é aquela pintura. O que aconteceu com esse casarão, especificamente? Ele levou anos para ser construído pelo Nhonhô Magalhães, só que ele nunca chegou a morar lá. Ele morreu antes. A família dele foi morar lá quando ficou pronto, mas devido à tristeza dela, ela mandou pintar tudo. Aquela casa foi projetada por ele, mas era muito mais um espaço de eventos também deles. Era uma casa para festas da família. Como é que vocês resolveram a estrutura? O elevador, por exemplo, tem estrutura metálica. Tá. Por exemplo, faz um rasgo, põe uma viga, um perfil, um pilar, faz o outro rasgo, põe o outro pilar, faz o rasgo de cima, põe a viga metálica, aí você abre a parede. No piso de cima, a gente tem mais a parte de banheiros. A gente reforçou embaixo, já aguenta tudo de cima.